Em primeiro lugar, agradecer a Jesus por estar aqui hoje, porque se não fosse Jesus eu não estaria aqui. Não havia a menor possibilidade, irmão, sem Jesus na minha vida eu estar aqui hoje à noite, hoje à tarde e noite. Segundo, eu quero agradecer a liderança desse evento por ter nos convidado. Eu não sei nem porque que eu estou aqui, mas Jesus sabe, né? Agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu discipulador, pastor Ivanildo, a pastora Cléa. Tem tido paciência nesses últimos 8 anos de cuidar da minha vida. E eu quero parabenizar a todos que organizaram, porque está um evento muito bonito. E a vocês que estão aqui também, amém? E também a quem escolheu esse tema maravilhoso. E é sobre isso, em cima desse tema, que nós vamos falar um pouquinho nessa tarde. Formando líderes para o novo tempo. Formando líderes para um novo tempo. A Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus 9,17, o seguinte: que não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pai, a tua palavra foi lida nessa tarde. Em nome de Jesus, eu te peço a direção para tudo aquilo que o Senhor tem para falar através da minha vida nessa tarde. Que o Senhor possa utilizar da forma como o Senhor quer, para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus, mais do que qualquer Deus, Ele quer e Ele trabalha na nossa vida, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos crescer. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Mas a Bíblia diz que não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Diga para o seu vizinho, Deus usa pessoas. Pessoas é a maneira de Deus operar através dos tempos, através dos séculos, através das estações. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Samuel, foi assim com Davi, foi assim com João Batista, e será assim também através da sua vida. Deus tem um projeto lindo para a sua vida e para a minha vida. Quando você nasceu, Deus já escreveu toda a sua história num livrinho que está lá no céu. E foi esse livro que Jesus, no capítulo 4 de Apocalipse, ele teve autoridade para abrir, porque Jesus escreveu na terra exatamente o que estava escrito nos céus. Em Lucas capítulo 3, 4 e 5 diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Eu quero dizer que essa palavra profética se cumpriu na vida de João Batista, mas também quer se cumprir através da minha vida e através da sua vida. Dá uma glória a Deus aí. A Bíblia diz assim, a respeito de João Batista, através da minha vida, diz assim: voz do que clama no deserto. Irmãos, quem é que clama no deserto? Quem clama no deserto é Jesus, não é João Batista. Ele só é a voz. Quem clama em Fortaleza não é você, você só é a voz. Quem clama onde você mora não é você, quem clama é Jesus. Você tem que ser apenas a voz do que clama para trazer conserto
para a sua casa, para a sua vida, para o seu bairro, para a sua igreja, para essa cidade, para o Brasil e até os confins da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Você só é a voz do que clama. Mas porque você é apenas a voz do que clama, Deus está profundamente interessado em você, na sua vida. Deus quer levantar uma geração de líderes que sejam a voz do que clama. O que o Brasil está precisando, meus irmãos, é de vozes que possam clamar. E assim nós vamos ver essa imensa nação nivelada, aplainada, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Deus quer levantar a minha vida e a sua vida nessa unção de conserto. Mas para Deus levantar a minha vida, para a minha vida ser a voz do que clama, que traz conserto, que traz nivelamento, que traz salvação, que traz retificação, que traz a perfeita justiça de Deus aqui na terra. Esse nivelamento tem que começar com a minha vida. Deus quer levantar líderes para um novo tempo. Mas esses líderes, eles têm que ter algumas características. A primeira característica desses líderes para o novo tempo é que tem que ser homens que amem mais a Deus do que o mundo. 1 João 2,15 diz: não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, a pouca experiência que eu tenho na visão do MDA, é que a visão do MDA, ela só funciona através de homens de Deus tratados, curados e sarados. Através de líderes que têm algumas características. Porque a visão do MDA é um vinho novo. Mas tão importante o vinho novo, mais importante ainda é o odre. E hoje eu não vim falar a respeito do vinho, porque o vinho é bom. A visão é maravilhosa. De cuidar bem das pessoas, de garantir que cada um seja bem cuidado, bem pastoreado. Essa visão é de Deus. Mas hoje eu vim falar aqui a respeito do odre, é a respeito do odre que eu vim falar. Hoje eu vim falar a respeito de mim e de vocês. Porque se o odre não passar por uma restauração, sabe o que vai acontecer quando se levanta um líder, que é um verdadeiro odre velho, mas cedo ou mais tarde ele se frustra, ele desiste, ele dá para trás, porque o que tem que nos mover, queridos, não são as emoções, o que move o homem de Deus é o caráter de Deus na vida dele, aleluia. O que qualquer coisa tem que produzir em mim é mudança, é transformação. Porque se eu não mudar por dentro, eu não vou conseguir aguentar uma mudança por fora. Porque eu não sou um ator nem uma atriz. Ninguém consegue ser Fernanda Montenegro 365 dias no ano. E a experiência que eu tenho, irmãos, é toda a vida que nós levantamos alguém como uma posição de liderança. E esse alguém ainda não está passando por um processo de transformação, e ele não tem certas e determinadas qualificações, é melhor que nem se levantasse. Porque antes você tinha uma pessoa doente, agora você vai ter uma célula doente, você vai ter discípulos doentes.
Então a primeira característica desses líderes que Deus quer levantar para uma nova geração é que tem que ser pessoas que amem mais a Deus do que o mundo. Homens que amem mais a Deus do que o mundo. Porque, irmãos, mais cedo ou mais tarde você vai passar por essa prova, se você ama mais a Deus ou mais o mundo. E o mundo, eu não estou falando aqui no mundo gel, não é na terra. Eu estou falando aqui, irmãos, a respeito de um mundo que são os valores desse mundo. Deus quer levantar uma geração de líderes que amem mais a Deus do que os valores desse mundo que nós vivemos. Deus quer levantar uma geração de líderes que tenham no coração a mais pura motivação. Porque todos querem multiplicar, sim ou não? Quem que não quer multiplicar aqui? Levante a mão que eu vou mandar internar lá no Mira Lopes. Mas quantos querem crescer? Porque lá em Gênesis foi lançada uma palavra profética para a minha vida e para a sua. Que diz assim: Deus fez o homem e ele disse, agora você vai crescer e multiplicar. E às vezes a gente confunde crescer e multiplicar. Crescer é diferente de multiplicar. Primeiro a gente tem que crescer, para depois a gente multiplicar. Porque senão mais na frente você vai ver que aquilo não foi um crescimento. E hoje eu vim falar aqui não a respeito de multiplicação, porque a multiplicação ela é a consequência do crescimento. Eu vim falar a respeito de crescimento. A multiplicação acontece fora, o crescimento acontece dentro. A multiplicação, as pessoas veem, o crescimento só Deus é capaz de perscrutar. Por isso é que muitas vezes a gente não consegue ver, porque a gente está atrás de multiplicação na vida do irmão, mas Deus está mais preocupado pelo crescimento, porque na hora que ele crescer, ele vai multiplicar. Na hora que ele crescer, ele vai ser essa voz que clama no deserto, e aonde ele chegar, ele vai consertar, ele vai aplanar, ele vai endireitar, ele vai ser instrumento da bênção de Deus e da salvação, aleluia. Glória a Deus. Deus está preocupado com números, é verdade. Mas Deus está mais preocupado com você, meu irmão. Deus quer levantar uma geração que ame mais a Ele do que o mundo. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que passar por essa prova. A Bíblia diz, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Em segundo lugar, Deus quer levantar homens que busquem um caráter aprovado e não uma carreira de sucesso. Quem é que não quer ter sucesso? Todos querem o sucesso, mas quem é que quer a cruz? Porque a cruz não é ortopédica nem anatômica. A cruz é lugar de sofrimento. Mas antes do sucesso, a cruz veio antes do sucesso. Antes da vitória, Jesus teve que passar pela cruz. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Provérbios 9:1 diz que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Onde está escrita a palavra sabedoria, leia-se: Jesus edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Jesus é a sabedoria. Há uma casa que Jesus quer edificar. Essa casa é você. Porque se a sua casa não for edificada, você não vai edificar a casa de ninguém. Você não tem autoridade para nada, meu irmão. Se a sua vida não tiver retificada, não tiver as 7 colunas no caráter de Jesus. E é sobre isso que eu vim falar hoje à noite. 7 colunas.
O Espírito Santo de Deus trabalha em nós, para nós sermos edificados à semelhança da pessoa de Jesus Cristo. O trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha vida é para que as pessoas olhem e vejam em mim Jesus. A força da palavra profética está no testemunho da igreja, e a igreja é você. O mundo está cansado, irmãos, de blá, blá, blá. Se vocês abrirem a internet, tem gente pregando lá muito melhor do que eu, até porque eu não sou um pregador. O que o mundo está atrás, ele está atrás das 7 colunas do caráter de Jesus na minha vida e na sua. Isso não há nada que resista. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não é eu sentir uma emoção que passa, irmãos. O propósito do Espírito Santo de Deus na minha vida é que a minha vida seja um edifício onde o caráter de Jesus esteja sendo edificado. Onde a minha vida possa ser um cântico para Jesus. Onde as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Gênesis 17:1 diz: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Jesus chegou para o crente Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus está dizendo a mesma coisa para mim e para vocês. Anda na minha presença, não é na presença da Rede Globo, não é na presença do Facebook, não é na presença das mídias sociais, mas na presença de Jesus. Através de uma vida de relacionamento com Jesus, relacionamento com a palavra, relacionamento com a oração. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 15:10 diz que pela graça de Deus sou o que sou, Paulo falando, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É verdade, a salvação é pela graça, mas não é de graça. A salvação, irmãos, a graça de Deus tem que produzir transformação na minha vida. Primeiro, coluna do caráter de Jesus que tem que existir na minha vida é a verdade. Primeira coluna do caráter de Jesus que tem que existir na minha vida é a verdade. A minha vida tem que ser uma vida de verdade. A minha vida não pode ser uma vida de mentira. Não pode ser um conto de fadas. Eu não posso botar uma máscara. Jesus dizia assim: em verdade vos digo, porque tem duas verdades, a verdade da Bíblia e a minha verdade. A verdade, irmãos, tem que ser a tônica da minha vida, a transparência. Porque você pode enganar todo mundo, meu irmão. Eu posso enganar todo mundo, eu só não engano a Deus. Ele sabe quem eu sou, quando ninguém está me vendo. A segunda coluna do caráter é a santidade. A santidade. Queridos, a santidade não é um opcional. A santidade é algo obrigatório na vida de todo cristão. Irmãos, nós vivemos em dias assim, terríveis com relação a isso. Porque quando eu era menino, eu já tenho 51 anos de idade, quando eu era menino e era adolescente, eu converti com 16 anos, não tinha internet. A novela mais tórrida que passou, que eu me lembro, era Gabriela. Passava 10h30 da noite e a cena mais tórrida é quando ela sobe num telhado e dá uma brecha lá no telhado. Mas hoje nós vivemos num mundo que às 3 horas da tarde está passando sexo na televisão aberta para qualquer um ver. E hoje eu ouvi falar aqui de coisas que vocês já ouviram muito. Tem um hino que as crianças cantam e dizem assim: cuidado, olhinho no que vê. Os olhos são as janelas da nossa alma, irmãos. A santidade é uma coluna do caráter de Jesus na minha vida e na sua.
Estou vendo muitos jovens aqui. Queridos, se vocês não vencerem essa área antes do casamento, depois do casamento vai piorar. É uma área que nós temos que ser mais que vencedores, é na área da santidade. E eu tenho um remédio aqui da santidade para vocês. Está na minha mão aqui, ó. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Por isso é que na hora de ler esse livro dá dor de cabeça, cuspideira, o cachorro late, o telefone toca, porque o diabo sabe que quando você consumir esse livro, cada vez mais você vai viver uma vida de separação para Deus. Você vai vencer o diabo nessa área, aleluia. Santidade, verdade. Deixa eu abrir aqui, que hoje o negócio foi estreito. Até meu iPad eu deixei em casa. Passei hoje amanhã preparando essa palavra, eu digo não, mas aí deu certo que mandou por e-mail aqui para mim. Mas se também não tivesse, eu estava aqui do mesmo jeito. Porque eu tinha dito para Jesus, Jesus me usa como tu usou aquela jumenta. Vocês sabem que é mais fácil usar uma jumenta do que muita gente? Porque jumento não pensa. Jumento não tem ferida. Por isso que foi fácil, foi mais fácil usar uma jumenta do que muito profeta na época. Terceira coluna do caráter de Cristo se chama justiça. Irmãos, a justiça tem que ser uma marca da nossa vida. O que é a justiça, pastor? Justiça é fazer a coisa certa do jeito de Deus. Justiça é fazer a coisa certa do jeito certo. Isso é justiça. Irmãos, nós temos que andar na justiça. Felizmente tem muita gente dentro das igrejas que lá fora, nos seus negócios, não tem atitudes de justiça. Verdade, santidade, justiça, bondade. Bondade é uma coluna do caráter de Jesus. Ser bom, ser generoso, ser bondoso. Principalmente com os de dentro de casa, porque tem gente que é muito bom para os outros. É joia demais com os amigos, mas com o pai e a mãe... Bondade, irmãos. O mundo está precisando de atitudes de bondade. Nós vivemos num mundo que as pessoas só agem por interesse. Nós vivemos num mundo que as pessoas usam as pessoas e amam as coisas. Nós vivemos num mundo do descartável, que até pessoas são descartadas facilmente. Ser bondoso, ser generoso. Servidão. Quinta coluna do caráter de Jesus, servidão. Irmãos, pastora Rebeca, irmã do pastor Ebe, diz que o servo que é servo se comporta como servo quando é tratado como servo. A gente só sabe se é servo quando a gente é tratado como servo. A gente só sabe se é servo de verdade quando a gente está debaixo da humilhação da servidão. Ser servo. Sexta característica do caráter de Jesus, fidelidade. Fidelidade. Ah, irmãos, como é bom ter pessoas fiéis. 2 Timóteo 2,2 diz assim, Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, essas coisas que me ouvistes, transmite a homens que sejam fiéis. Irmãos, nós temos os líderes que Deus quer usar no novo tempo, são homens fiéis.
Pessoas que andam em fidelidade. Tem muito carro que está escrito assim: Deus é fiel. Eu ainda não vi um carro dizendo assim: eu sou fiel. Fidelidade, irmãos, a Deus. Fidelidade às pessoas. Aquelas pessoas que nos magoam, nos machucam. Fidelidade. Ser uma pessoa fiel. Ser aquela pessoa que o outro pode contar com você. Tenho certeza que eu posso ir 4h30 na casa daquele meu irmão, que ele está comigo e não abre. A última característica, a última coluna é a integridade. Íntegro quer dizer que não tem uma ranhura. Na linguagem de Paulo a Timóteo, que não tem do que se envergonhar, irmãos. E aqui eu não estou falando na questão da perfeição de pessoas que não erram. Mas até na hora que a gente errar, a gente tem que ter um comportamento de integridade, reconhecer o erro. Ter um coração ensinável para reconhecer o erro. Terceira característica de líderes para o novo tempo. Serão homens de aliança e não de oportunidades. Deus está buscando homens de aliança. Deus está buscando líderes que estejam aliançados com a sua liderança. Irmãos, desde 1981 que eu me converti. Vocês sabem qual a maior característica da cidade de Fortaleza? É que aqui é uma cidade de modismos. Abre um boteco na esquina, lota. Daqui 6 meses não tem mais ninguém. E existem também as igrejas da moda aqui em Fortaleza. Porque nós vivemos em tempos que as pessoas são assim, é o crente beija-flor, hoje está num canto, amanhã está no outro. São pessoas que não são pessoas de aliança. Deus quer levantar uma geração de líderes realmente aliançados. Dá um aleluia, irmãos. Deus está buscando uma geração de líderes aliançados de verdade com a sua liderança. Não do bando de menino inconstante, que anda não em aliança, anda só na oportunidade. Enquanto está sendo bom, ele está ali. Quando não é mais, ele resolve ir embora. Deus está levantando uma geração de líderes que abrem a Bíblia em Ruth 1,16 e dizem: esse aqui vai ser a bandeira da minha vida. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixes, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faz-me o Senhor o que bem lhe me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vocês já leram o livro de Ruth? É um dos mais belos livros da Bíblia. Irmãos, Ruth é a perfeita figura da igreja no Velho Testamento. Noemi é a mais perfeita figura do Espírito Santo. Boaz é a mais perfeita figura de Jesus, porque a história do livro de Ruth é Noemi e o Espírito Santo conduzindo Ruth à igreja para o casamento com seu noivo, com Jesus, que é Boaz. Dá um glória a Deus. E essa tem que ser a minha e a sua história. Nós estamos aqui caminhando para o casamento com o noivo, e o noivo está às portas. Mas nesse livro, nós vemos aqui o texto que, ao meu ver, fala muito a respeito de aliança. Irmãos, a Bíblia diz que Noemi era casado com um homem chamado Abimeleque, morava em Belém, a casa do pão, faltou pão na casa do pão, e eles migraram para Moabe, que é a casa da lepra. E eu quero dar um recado para vocês. Fiquem aonde vocês estão. Diga para o seu vizinho: fique aonde você está.
É lá onde Deus vai fazer você crescer e multiplicar. Irmãos, na casa do pão, quando faltar pão, Deus sabe o que está faltando pão. É porque você estava precisando passar por essa experiência. Tem gente que está congregando na igreja, por qualquer situação quer ir embora. Essa situação que está acontecendo é para tratar o seu caráter, para você ter as 7 colunas do caráter de Jesus, crescer e depois frutificar. Não há nada mais desgastante e frustrante na vida de um pastor. É quando ele investe muito na vida de uma pessoa, a pessoa por qualquer coisa vai embora. Porque faltou pão na casa do pão, resolve ir para Moabe, para a casa da lepra. Sabe o que aconteceu a partir desse momento na vida de Noemi e de Abimeleque? Foi só perda, perda, perda e perda. Morreu o marido, os 2 filhos se casaram lá, morreram os 2 filhos. Mas aqui nós vemos também, irmãos, o maior exemplo de submissão. Diga para o seu vizinho que a gente planta, a gente colhe. Tenha cuidado no que você está plantando, que você vai colher a mesma coisa. Quem planta submissão, colhe submissão. Noemi era uma mulher de Deus. Abimeleque era um maluquinho, doidinho das ideias. Noemi era casada com o marido. A Bíblia diz que a mulher tem que ser o quê? Submissa ao marido. Está debaixo da missão dele. Quando Abimeleque disse, eu vou embora, o que ela fez? Não se rebelou, ela foi. Se submeteu. O marido dela morreu, os filhos morreram. Restaram 3 viúvas. As 2 esposas, Ruth, Orfa e Noemi. Irmão, sabe o que é ser viúva em Israel? Era uma pobre coitada de uma velha desdentada e viúva, Noemi. Mas ela plantou um princípio maravilhoso, que foi da submissão. E aí, nesse ínterim, ela sabe que voltou a ter pão em Belém. E eu quero dizer para vocês, não é vergonha a gente fazer o caminho de volta quando a gente erra o caminho. Eu quero dizer para vocês que toda vida que a gente erra o caminho, Deus quer consertar o nosso caminho. Eu quero dizer para você que toda vida que a gente erra, Deus arranja outro plano para a gente, para consertar a nossa maneira de ser. Eu quero dizer que vergonhoso é continuar errando, não é voltar. Você pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Louvado seja o nome de Jesus. E ela resolveu voltar, irmãos. Quando ela resolveu, as 2 seguiram. Mas ela olhou para as 2 e disse, olha, eu não tenho nada para dar para vocês. Eu sou uma velha, desdentada. Eu vou esmolar lá. Orfa, irmãos, voltou. Ruth disse essas palavras lindas que eu acabei de ler para vocês. Não me instes para que te deixes. Deus quer levantar uma geração de líderes para o novo tempo, que diz para a sua liderança, não te instes para que te deixes. Aonde tu fores, eu irei, onde pousares, pousarei eu, meu povo é teu povo, meu Deus é o teu Deus. E aonde tu morrer, mulher, eu vou morrer também. Quando a gente semeia, a gente colhe. Orfa semeou na vida de Noemi, semeou na vida de Abimeleque e colheu na vida de Ruth. Sabe qual foi o fim dessa história, irmãos? É que aquela mulher pobretona, aquelas 2 viúvas, e ela chegou para Ruth e disse, Ruth, eu não tenho mais filho para te dar para tu casar. Sabe o que aconteceu, irmãos? É que Ruth chegou lá e casou com o homem mais rico que tinha em Belém. E sabe o que aconteceu, irmãos? Nasceu um menino desse casamento. Sabe o que aconteceu, irmãos? O livro anterior de Juízes diz assim, que o povo vivia cada um fazendo o que queria, porque não havia um rei. Quando não há uma liderança, quando não há uma submissão, quando não há esse entendimento de honra, todo mundo faz o que quer. Sabe como é que termina o livro de Ruth?
termina com uma palavra linda, chamada Davi. O último versículo, a última palavra, está lá escrito Davi. Porque o menino que nasceu, produto do casamento de Ruth com Boaz, foi o avô Obed, avô de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vemos nesse texto 4 tipos de aliança. Primeiro, aliança de repouso. E eu pergunto para você, meu irmão, você sabe onde o seu pastor está repousando? Você sabe onde ele está parado agora? Você sabe onde é que ele está repousando? Você sabe onde é que está o coração dele? Você pode dizer para ele, ao seu pastor, ao seu líder, meu líder, aonde você parar, eu vou parar também. Porque tem gente que quer manipular a liderança, irmãos. Aqui não tem não, mas lá na igreja que eu há 8 anos plantei, já apareceram alguns que queriam que eu fizesse aquilo que eles queriam que eu fizesse. Irmãos, Deus quer levantar uma liderança que chegue para a sua liderança e diga assim, meu líder, onde você está parado, eu estou. Irmãos, há um ano atrás eu pesava 50 quilos mais que hoje. E Deus, um dia eu subi numa balança e Ele disse assim, você vai perder 50 quilos. E eu vou lhe dar mais 20 anos de vida, porque você vai para as nações da terra pregar meu evangelho, onde nunca ouviram falar de Jesus. Eu estou nessa expectativa. E aí, um belo dia, eu comprei uma bicicleta, comecei a andar. E daqui a pouco eu comprei outra bicicletinha, aquela Speed, pneu bem fininho. E comecei a pedalar. Daqui a pouco eu comecei a correr, e daqui a pouco eu comecei a nadar. E hoje eu sou triatleta, louvado seja o nome de Jesus. Já fiz as minhas primeiras provas de triatlo e eu, se Deus quiser, eu vou, no final do ano que vem, eu vou fazer o Ironman aqui em Fortaleza. Eu vou nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42,5 km a maratona. E eu já falei para minha esposa, não espere um cara cansado não, espere um homem de braço aberto, glorificando ao Rei Jesus. Aleluia. Eu tenho um discípulo meu, Daniel, o que você está achando dessa minha nova vida? Ele disse, pastor, do jeito que o senhor estava bom, e do jeito que o senhor está bom também. O que ele disse para mim, pastor, do jeito que o senhor tiver, eu estou com o Senhor. Isso é aliança, irmãos. Isso é aliança de repouso. Porque às vezes a gente quer que o outro faça um enredo que é para a gente. A gente quer que os outros sejam o que a gente seria. Para de querer que os outros vivam a sua vida. Vá viver a sua vida e respeite a vida dos outros. Principalmente se ele for o seu líder. Aqui também tem uma aliança de direção. Onde fores, irei eu. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres de aliança, de direção. Aonde o meu pastor está indo? É para a visão do MDA, pastor, estou com o senhor e não abro. O que o senhor quer? O senhor quer que eu morra, abra uma célula na minha casa? Eu vou abrir. Dá uma glória a Deus. Qual é agora, pastor? Agora nós vamos abrir GES. Vamos abrir GES. Para onde é que o meu pastor está indo? Eu vou. Porque para onde o meu pastor está indo, meu irmão, aleluia, eu vou. Há uma bênção de Deus especial para aqueles que são aliançados na direção. Noemi estava voltando, uma velha, desdentada, estava voltando para Belém sem perspectiva de nada, irmãos. Ela não era um pastor famoso de uma grande igreja, era uma velhinha desdentada, irmãos. Mas do lado dela tinha uma mulher de aliança. E há uma bênção especial para as pessoas de aliança. Pode ser que a sua igreja ainda não esteja tal qual Deus espera. Mas seja aliançado com o seu pastor, que Deus tem uma bênção especial para você. Não queira ter o pastor do vizinho, porque a grama verde do vizinho sempre é melhor do que a nossa.
Aliança de visão. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. E finalmente a aliança de morte. Aonde morrer, aonde você morrer, eu vou morrer também. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não seja isso tudo aqui, nessa tarde. Homens e mulheres de aliança. Em quarto e último lugar, Deus quer levantar uma geração de líderes para o novo tempo, que sejam homens de altares e não homens de púlpito. Deus quer levantar uma geração de homens de altares e não de púlpitos. Todos os grandes homens que Deus levantou não eram homens de púlpitos, eram homens de altares. Tudo que Deus quer, pode e vai fazer através da sua vida, através da sua liderança, através do seu discipulado, através da sua célula, Ele só vai fazer se você se tornar um homem de altar. Você precisa ter um altar, meu irmão, em nome de Jesus. Existe uma coisa que se chama altar público. Esse aqui é o meu altar público, está todo mundo me vendo aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu quero dizer para vocês uma coisa, hoje aqui. É que cada dia menos eu quero um microfone, irmãos. E cada dia mais eu quero um lugar em que eu possa me relacionar, só eu e Jesus. Para que você possa ter um altar público, você tem que ter um altar secreto. É a lei dos dois altares. Tem gente que quer ter o altar público, mas você vai ter que ter um altar secreto. Você sabe qual é o maior segredo da visão do MDA? É o altar secreto. Pergunte ao pastor Ibe. Porque você não vai poder edificar nada sem Jesus. Você não vai poder edificar nada que toque a próxima geração sem Jesus. E a minha oração é que Deus esteja levantando uma geração para tocar a próxima geração. Dá um glória a Deus aí. Deus quer levantar uma geração para tocar a próxima geração. O maior segredo da visão do MDA, irmãos, é o altar secreto. Sem ele, você não vai poder fluir, você não vai poder multiplicar, você não vai poder crescer. Quando o povo passou o Rio Jordão, eles construíram um altar dentro do rio e outro fora do rio. Samuel, irmãos, era um tipo de líder que queria o altar público, ele não queria o altar secreto. Quando ele foi confrontado, Saul, ele queria o altar público, ele não queria o altar secreto. Quando ele foi confrontado por Samuel, ele disse: Samuel, faz o seguinte, vai lá na presença do povo comigo. A Bíblia diz que através de Samuel, Deus mandou Saul matar os amalequitas, matar tudo, boi, vaca, mata tudo. Não traz nada. Mas ele não matou o rei, trouxe boi, trouxe vaca, trouxe os utensílios. Foi quando Samuel disse para ele: melhor é obedecer do que sacrificar. Quando ele veio com desculpa esfarrapada. Saul era um rei que gostava de dar desculpas. E aí Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E ele disse: mas faz o seguinte, me leva pelo menos na presença do povo. Ele disse assim: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Saul queria o altar público, irmãos. Davi queria o altar secreto. Aleluia.
A Bíblia diz que nas caladas da noite, quando ninguém via, ele estava cuidando das ovelhas de Jesus. Deus quer levantar uma geração de líderes que desejam muito mais o altar secreto do que o altar público. O altar público as pessoas veem, o altar secreto só Deus vê. Em Apocalipse 3,7 diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave de Davi é a adoração, irmãos. A chave de Davi é uma vida de relacionamento, de comunhão com Jesus. O segredo do 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 segredo é o relacionamento com Jesus. O discipulado é essa coisa maravilhosa que Deus utiliza a nossa vida para nós levarmos outros a esse altar secreto, a ensinar o nosso discípulo a ter um relacionamento com Jesus. Porque na minha experiência pouca, irmãos, que eu tenho como pastor, que eu sou um pastor neófito ainda, estou aprendendo todo dia, irmãos, como vocês, é que se uma pessoa, um líder, não for um líder que tem um altar, um relacionamento profundo com Jesus, ele não vai aguentar as pressões quando as pressões vierem. Porque as pressões virão, as dificuldades virão. Cuidar de pessoas não é fácil, irmãos. Quando as pressões chegarem, você precisa estar bem firmado na rocha, alicerçado em Deus. E só através de um relacionamento pessoal e profundo com Jesus, você vai conseguir ficar firme como líder no meio das pressões. Deus quer levantar uma geração, dá um glória a Deus, de líderes para este tempo, para esta geração, para esse momento que nós vivemos no Brasil. Mas em primeiro lugar, são homens que amem mais a Deus do que o mundo. Glória a Deus. São homens que estejam dispostos a serem trabalhados no caráter, que estejam mais dispostos a buscar o caráter do que o carisma. Em terceiro lugar, que sejam homens, aleluia, de aliança. E em quarto lugar, que sejam homens que estejam mais dispostos a buscar o altar secreto do que o altar público. Vamos ficar de pé na presença do Senhor, queridos. Aleluia. E eu queria fazer um convite nessa noite aqui. Se você está aqui hoje à noite e diz, pastor, eu preciso consertar a minha vida com Deus. Porque se você não consertar a sua vida com Deus, Deus jamais vai poder usar a sua vida para consertar a vida de ninguém. Deus, Ele está à procura de homens e de mulheres. Deus, Ele usa pessoas. Se você está hoje à noite aqui e diz, pastor, eu quero ser essa voz do que clama no deserto. Eu quero ser esse agente da transformação do mundo. Eu quero ser um líder aprovado. E se você tem a coragem hoje à tarde de reconhecer que você precisa se arrepender, você precisa se encaixar nessas qualificações, eu queria que você pudesse vir aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.
Eu não vim hoje, Deus te abençoe, eu não vim hoje aqui, irmãos, mexer com a emoção de vocês. Eu já parei de fazer isso. Eu tenho até pedido perdão a Jesus por isso. Porque muitas vezes eu já tentei mexer com a emoção das pessoas. Eu queria só o teclado mesmo. Eu não vim aqui para mexer com o emocional. Eu vim aqui para mexer com o espírito. Se você está aqui e diz, pastor, eu quero ser esse líder aprovado. Eu quero ser esse líder que na hora do vamos e venhamos, eu vou amar Jesus, eu não vou amar o mundo. Eu não vou amar esse sistema que está aí, pastor, porque esse sistema está podre. Pastor, eu quero ter as 7 colunas do caráter de Jesus, pastor. Eu quero ter verdade, justiça, integridade, fidelidade, bondade, servidão. Meu pastor querido, eu quero ser um homem de aliança. Sabe, eu estava pensando em sair da minha igreja, mas eu não vou mais não. Eu estava pensando, pastor, em reformar a minha igreja, mas eu não vou não, eu estou precisando de reformar a minha vida. A minha igreja não está precisando de reforma, eu é que estou precisando, pastor. Não é o meu pastor que está precisando ser reformado, eu é que estou. Eu quero chegar domingo da minha igreja, olhar nos olhos do meu pastor e dizer, meu pastor, não me istes para que te deixes. Aonde tu fores, irei eu. Aonde morreres, morrerei eu. Aonde o Senhor estiver parado, meu pastor, eu vou estar. Conta comigo, meu pastor. Se você está aqui hoje e diz, ah, pastor Dias, eu queria ser um líder porque eu queria aparecer, eu queria ter uma plataforma. Mas hoje eu entendi que há um lugar sobremodo mais excelente, que é o lugar onde só eu e Deus estamos. É o altar secreto que eu estou precisando para a minha vida. E aí quando eu tiver esse altar secreto, a minha célula vai multiplicar, a minha igreja vai crescer, aleluia, eu vou romper, glória a Deus. Eu estou precisando de estudar mais a palavra, pastor. Pastor, eu tenho estado mais no Facebook do que junto da Bíblia. Eu tenho olhado mais o WhatsApp do que os versículos da palavra. Ah, pastor, eu tenho gasto mais tempo na internet do que na adoração. E eu quero dizer que a chave que abre e que fecha tudo, irmãos, é a adoração. A chave de Davi era a adoração. Davi levantou o tabernáculo. Davi convocou 288 cantores. 288 é o número atômico do ouro. É o ouro. O ouro é adoração, pastor. Eu quero ser alguém que adora quando ninguém vê. Para que quando eu adorar, quando todo mundo vê, a presença de Deus seja tamanha na minha célula, tamanha na minha igreja, que eu vou atrair as multidões. Eu vou atrair as multidões. Eu vou atrair as multidões com a minha vida, aleluia. Eu vou ser a voz do que clama no deserto, aleluia. Mas pastor, eu vou ser sua voz. Quem vai clamar através da minha boca vai ser Jesus. E quando Jesus clama, irmãos, tudo que é torto, endireita, tudo que está desnivelado é nivelado. Jesus quer trazer um nivelamento para a sua vida nessa tarde. E quando a sua vida estiver nivelada, aplanada, você vai ser o instrumento de Deus para trazer a multiplicação e o crescimento nessa cidade, na sua vida, na sua célula e na sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar nessa tarde. Te louvar pela tua palavra que é viva. E te agradecer por esses que vieram aqui à frente. Pai, não há a menor possibilidade de haver, ó Deus, um avivamento sem quebrantamento. Não há como haver multiplicação sem avivamento. E não tem como haver avivamento sem quebrantamento, sem conserto, sem humilhação, sem arrependimento. E eu quero te louvar por esses que vieram aqui à frente. Vieram, Senhor, porque estão arrependidos, querem consertar. E eu te louvo por isso em nome de Jesus.
Não vieram porque teve uma pregação histriônica. Não, Senhor, nem pregar eu sei. Eu não sei nem porque que eu estou aqui hoje. Eu não sei nem porque que me convidaram, Senhor. Ah, Deus, o Senhor sabe quem eu sou. E eu sei quem eu sou também. Mas eu sei que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz para operar em vidas hoje. E eu quero Te louvar por isso em nome de Jesus. E a minha palavra profética que eu lanço sobre a vida de cada um deles é que eles vão crescer e depois eles vão multiplicar. E enquanto eles crescem, eles multiplicam. Enquanto eles multiplicam, ele cresce. Porque o crescimento e a multiplicação são duas faces da mesma moeda. Eles se retroalimentam. Quanto mais a gente cresce, mais multiplica. Quanto mais multiplica, a gente cresce. E quanto mais multiplica, o reino de Deus também cresce. Eu quero Te louvar pelo vinho, mas eu quero Te louvar também pelo odre. E eu quero Te agradecer por esses odres que estão se renovando pelo poder da Tua palavra. Agora enche-os com o Teu vinho, enche-os da Tua visão, enche-os de amor por vidas. Ó Deus, enche de amor por vidas. Derrama sobre eles o amor que o Senhor tem pelas vidas. Porque vidas valem mais do que coisas. Vida vale mais do que coisas. Vidas são, na verdade, a razão da nossa existência. Coloque esse amor por vidas no coração deles. E eu Te agradeço isso em nome de Jesus. Amém? Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos.